Salmo 18, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Este salmo, de triunfo e louvor, foi escrito e entoado depois que o Senhor coroou Davi rei sobre todo Israel e lhe deu vitória sobre as nações que se opunham a seu governo. 2 Samuel 5, 8, 10. Outra versão deste cântico encontra-se em 2 Samuel 22. E é possível ver citações e alusões a ele no Salmo 116. Por mais que Davi fosse perseguido por Saul, não considerava seu inimigo. Uma das palavras-chave deste salmo é livrar, que aparece nos versículos 17, 19, 43 e 48. É possível que o novo rei tenha usado esse cântico num dia nacional de oração e louvor para dar graças ao Senhor por suas misericórdias para com Israel. O salmo começa no versículo 1 ao 3 e termina do 46 ao 50, com uma doxologia. Davi, o servo de Deus, Salmo 78, 70, Salmo 89, 3, 20, 39, Salmo 132, 10, Salmo 144, 10. Diriges ao Senhor nos versículos 1, 25 ao 29, 35, 36, 39, 40, 43 e 48. E, no restante do salmo, diz ao povo o que Deus fez por ele. De modo que o cântico mistura louvor e testemunho. O salmo gira em torno do Senhor e daquilo que Ele, em sua graça, fez por seu servo. Mostra também o que o Senhor pode fazer por nós nos dias de hoje, se crermos nele e lhe obedecermos. Primeiro, Deus livra quando clamamos por ele. Salmo 18, do 1 ao 18. Ao expressar seu amor pelo Senhor, Davi usa uma palavra especial que significa amar profundamente, ter compaixão. É relacionado ao termo hebraico para ventre, útero, ver Jeremias 21, 7. E descreve o amor de uma mãe por seu bebê. Isaías 49, 15. De um pai por seus filhos. Salmo 103, 13. E do Senhor por seu povo escolhido. Salmo 102, 13, Oséias 1, 7, Deuteronômio 13, 17. Trata-se de um amor profundo e zeloso. O tipo de amor que todos nós devemos ter pelo Senhor. Salmos 31, 23. Davi expressa seu amor no versículo 1, sua fé no versículo 2 e sua esperança no versículo 3. As 7 metáforas que usa refletem, sem dúvida alguma, a vida de um soldado e de um homem que passou muito tempo ao ar livre. Rocha, ver versículos 2, 31 e 46, é uma metáfora conhecida para o Senhor, referindo-se à força, à estabilidade, a um lugar de refúgio. Salmo 19, 14, Salmo 28, 1, Salmo 31, 2, 3, Salmo 42, 9, Salmo 62, 2, 6, 7, Salmo 71, 3, Salmo 78, 20, Salmo 89, 26, Salmo 92, 15, Salmo 94, 22, Salmo 95, 1, Salmo 144, 1, 1 Samuel 23, 25. Remonta a Gênesis 49, 24 e a Deuteronômio 32, 4, 15, 18 e 30, 31. A imagem de uma cidadela mostra Deus como um forte, uma cidade fortificada como Jerusalém no alto do Monte Sião. 1 Samuel 22, 4, 1 Samuel 24, 22, 2 Samuel 5, 17, 2 Samuel 23, 14. O escudo diz respeito à proteção de Deus. Salmo 3, 3, Salmo 7, 10, Salmo 28, 7, Salmo 33, 20, Gênesis 15, 1, Deuteronômio 33, 29. Mas também simboliza o rei. Salmo 84, 9, Salmo 89, 18. Davi era o escudo de Israel, mas o Senhor é o escudo de Davi. O baluarte também se refere à força e poder e
Em algumas versões é traduzido como chifre, ver Deuteronômio 33, 17, 1 Samuel 2, 1 ao 10, 1 Reis 22, 11, tendo conotações messiânicas, Lucas 1, 69. Esse Deus é digno de nossas orações e louvores, ver Salmos 48, 1, 96, 4 e 145, 3. Depois de expressar sua devoção, Davi fala da sua aflição, versículos 4 ao 6, e descreve a si mesmo como um homem cercado por todos os lados, pego numa armadilha, atacado com cordas e lançado na água para morrer afogado. Ver Salmo 88, 16 e 18, Salmo 69, 2, 15, Salmo 124, 4, Jó 22, 11. Porém, quando clama, Deus começa a operar em seu favor. O grande livramento, versos 7 e 19, é descrito como uma tempestade. O Senhor havia sido longânimo para com o rei Saul, mas sua ira acendeu-se e começou a estremecer todas as coisas, como um terremoto e um vulcão em erupção. Versos 7 e 8. Êxodo 15, 8. Deuteronômio 32, 22. Deus desceu na tempestade, como um guerreiro em seu carro, puxando velozmente por um querubim. Ver Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 18, 2 Reis 19, 15, Ezequiel 1, 10. Foi acompanhado de trevas, chuvas, vento e granizo, algo raro na Terra Santa. Trovões e relâmpagos, suas setas, versículo 14, ver Salmo 77, 17, Salmo 144, 6. Tudo isso porque Davi clamou ao Senhor. Verso 6. Na hora certa, Deus estende sua mão e livra Davi. Versículos 16 ao 19. Assim como Moisés, ele é tirado da água. Êxodo 2, 10. O inimigo cai derrotado, mas Davi mantém-se firme, sustentado pelo Senhor. Salmo 23, versículo 4. E se torna o rei de Israel. 10 anos de exílio chegaram ao fim, e sua vida foi poupada. Diante dele se encontra agora seu ministério. Versículo 2. Segundo, Deus recompensa a nossa obediência a ele. Salmos 18, 19 e 27. O termo angústia, no versículo 6, significa estar num lugar apertado, encurralado, cercado. Mas quando a tempestade termina, Deus vê-se num lugar espaçoso. Davi vê-se num lugar espaçoso quando a tempestade termina, onde pode dar grandes passos de fé a serviço do Senhor. Versículo 36. Deus aumentou as tribulações de Davi e as usou para engrandecer seu serviço, assim como nós. Davi não era perfeito, mas era um homem segundo o coração do Senhor. Ver 1 Samuel 13, 14, 1 Samuel 15, 28. E que possuía o coração de um pastor. Salmo 78, 70, 72, 2 Samuel 24, 17. Davi se alegrava, Deus se alegrava com Davi. Como os pais se alegram ao ver seus filhos amadurecendo em caráter, obediência e serviço. Davi foi fiel ao Senhor. Salmo 20, 24. Salmo 17, 3, 5. De modo que o Senhor cuidou fielmente dele. Versículos 25 ao 29. Apesar das circunstâncias difíceis do exílio, Davi conhecia a lei de Deus. Versículo 22. Lhe obedecia, assim como Samuel, 1 Samuel 12, 3, e Ezequias, 2 Reis 23. Sua declaração de retidão é a prova de humildade e de honestidade. Não é demonstração de orgulho e dissimulação. Observe o uso dos termos justiça, pureza, versículos 20 e 24, puro, versículos 26, integridade, íntegro, versículos 23 e 25. As mãos de Davi são caracterizadas por pureza, versículos 20 e 24, e destreza, versículos 34 e Salmos 78 e 72. A maneira que nós relacionamos com o Senhor define a maneira como ele relaciona conosco, versículos 25 ao 27. Davi foi misericordioso para com Saul,
e Deus usou de misericórdia para com Davi. Mateus 5:9. Davi foi leal e íntegro, e Deus foi fiel a ele e cumpriu suas promessas de abençoá-lo. Davi não foi perfeito, mas se mostrou irrepreensível em suas motivações. Os limpos de coração, Mateus 5, versículo 8, são aqueles que dedicam todo o coração ao Senhor. Saul havia sido desonesto em seu relacionamento com o Senhor, com Davi e com o povo, enquanto Davi foi franco e sincero. É verdade que, no começo do exílio, mentiu para o sacerdote Aimeleque e para Aquis, rei de Gate. 1 Samuel 21. Mas logo aprendeu que crer é viver sem tramar. Ao ler versículo 26, em algumas versões mais atuais da Bíblia, vemos que Deus usa a sua própria astúcia para tratar de nossa sagacidade e obstinação. O termo traduzido por astuto ou sagaz significa lutar, o que nos lembra de como Deus lidou com Jacó, Gênesis 32. O caráter e as alianças de Deus nunca mudam, mas seu modo de tratar conosco é determinado pelas condições em que nosso coração se encontra. Terceiro, Deus nos capacita quando nos sujeitamos a Ele. Salmo 18, 28 a 45. O que Deus fazia durante esses anos difíceis no reinado de Saul? Dentre outras coisas, estava disciplinando o seu povo por haver se precipitado e coroado Saul para ser seu rei. Oséias 13, 10, 11. Em sua longanimidade, também estava dando a Saul a oportunidade de se arrepender. Ao mesmo tempo, capacitava Davi para os anos em que serviria ao Senhor como rei. Deus gasta tempo preparando os seus servos. 13 anos com José, 40 anos com Moisés e 40 com Josué. As lições que Davi aprendeu sobre si mesmo e sobre Deus durante anos de exílio, aqueles anos de exílio ajudaram a transformá-lo no homem que veio a ser. As imagens desses versículos mostram Deus desenvolvendo um grande guerreiro, um líder compassivo e um homem piedoso. A imagem da lâmpada, versículo 28, refere-se à graça de Deus em guardar a vida de Davi durante aqueles anos de tanto perigo. Jó 18, 5, 6, Provérbios 13, 9. Também diz respeito à perpetuidade de sua família e dinastia. Salmo 132, 17. 2 Samuel 21, 17. 1 Reis 11, 36. 1 Reis 15, 4, 2. 1 Reis 15, 4. 2 Reis 8, 9. 2 Crônicas 21, 7. Atingiu o ápice com a vinda de Jesus Cristo à terra. Lucas 1, 26, 33. Pelo fato de Davi ter confiado em Deus, versículo 30, o Senhor capacitou-o a correr, saltar, lutar e derrotar o inimigo. Versículos 29, 32 a 34, 37 a 45. Poderia atravessar uma tropa, saltar muralhas ou pular com uma corça montada acima. Ver Abacuque 3:19. Não se trata aqui de uma exaltação à guerra, pois Deus o treinou para lutar suas batalhas, versículo 34, e para proteger Israel de modo que cumprisse seus propósitos na terra. Davi não invadiu outros países apenas para agregar territórios a seu reino. As terras que conquistou vieram das vitórias sobre os exércitos que atacaram Israel primeiro. Apesar de Davi ser um homem de guerra, reconhece que foi a bondade de Deus que moldou o seu caráter. O termo significa condescendência. Deus achou por bem olhar para Davi e chamá-lo. 1 Samuel 16. Curvar-se para ele e moldá-lo. Versículo 35. E estender sua mão e salvá-lo. Versículo 16. E a seu tempo exaltá-lo e colocá-lo em seu trono. Versículos 39 e 45. Isso lembra o que Jesus, o filho de Davi, fez quando se esvaziou para vir à terra
como um servo e morrer por nossos pecados. Filipenses 2, do 1 ao 11. Ver também João 8, do 1 ao 11 e João 13, do 1 ao 11. Uma vez que Davi se sujeitou ao Senhor, Deus pôde confiar-lhe a autoridade e a glória do trono. Somente os que estão sujeitos à autoridade devem exercê-la. Quatro. Deus é glorificado quando o adoramos. Salmo 18, 46 ao 50. Depois de olhar para a graça que Deus revelou em seu ministério para com ele, que mais Davi pode fazer senão adorá-lo? Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Davi não tomou tudo em suas mãos, antes permitiu que o Senhor o justificasse no momento certo. 1 Samuel 24, 1, 7. 1 Samuel 26, do 1 ao 12. Romanos 12, 17 ao 21. Para citar o versículo 49, em Romanos 15, 9, e aplica, Paulo cita o versículo 49 em Romanos 15, 9, e aplica essas palavras aos judeus, louvando a Deus no meio dos gentios. Em Romanos 15, 10, 11, judeus e gentios regozijam-se juntos, como resultado do ministério de Paulo aos gentios. E Romanos 15, 12 anuncia o reinado de Jesus Cristo sobre os judeus e gentios. Ver Isaías 11, 10. O salmo chega a seu auge quando Davi exalta o Senhor por sua aliança com ele e com seus descendentes. Versículo 50. 2 Samuel capítulo 7. É comum as crianças pequenas usarem o próprio nome quando vão pedir alguma coisa. O Pedrinho quer um biscoito, por favor. Davi faz o mesmo, como se fosse um garotinho. Ver também 2 Samuel 7:20. Davi usa as palavras para sempre, de modo que deve ter consciência de que as promessas do reino se cumpririam por intermédio do Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15.